Boa tarde. Conseguimos chegar. Não se sabe como, a que custo, mas estamos aqui. O que interessa é isso. Tudo bem com vocês? Como está a vida? No nossa live de domingo, hoje viemos fazer uma reflexão, propor uma reflexão que nós entendemos importante. Como está? Qual o tamanho da sua vida? Qual o tamanho do seu mundo? O que você acha? Não é uma boa pergunta? Nós sabemos que um bebê, por exemplo, um recém-nascido, tem uma vida, tem um mundo restritos. Comer, limpar-se, dormir, não é? Essa é a vida de um bebê. Esse é o mundo de um bebê. Conforme ele vai crescendo, o mundo dele vai se ampliando, a vida dele vai se tornando mais complexa, não é verdade? Nós temos o tamanho do nosso entendimento, nós temos o tamanho da nossa maturidade. Não é uma constatação desafiadora? Lembram-se da concepção em que a Terra era o centro do mundo, o geocentrismo, onde havia uma Terra plana e apenas a Europa, a África e a Ásia existiam. É muito interessante que o mundo do ser humano na Terra fosse do tamanho e com os limites das suas próprias convicções. Porque isso acontece em todos os tempos, de todas as formas. Para expandir nossa compreensão, para entender as perguntas fundamentais, responder, avançar nas perguntas fundamentais da vida, entender para que serve a vida, quais nossos grandes erros, quais nossos grandes acertos, a função de Deus, a função de Jesus. Nós podemos fazer uma comparação e é o que nós vamos fazer hoje. Muito boa tarde, Andréa Salvatore, Sayonara Angélica, Andréa Santos, Maria José Sobral. Vamos buscar uma expansão da nossa compreensão da vida para que o nosso mundo se alargue, para que a nossa vida se expanda. E vamos partir para isso, usar para isso uma comparação com algo que todos nós já vivemos. Início de ano. Uma grande escola ao início de ano, portões fechados, antes do primeiro dia, uma quantidade grande de alunos aguarda a abertura do portão. Os pequenininhos da educação infantil, os grandes do ensino médio, os intermediários do ensino fundamental, todos aguardam a abertura dos portões. O que esperam eles, os alunos, do menor ao maior? Pelo que eles anseiam, do que eles estão ansiosos, o que eles buscam? Por um lado, eles buscam, em primeiro lugar, rever os colegas, rever as pessoas que são do seu interesse, eventualmente professores, eventualmente
pessoas que se interessam do ponto de vista de aproximações afetivas. Não era isso? A maior parte dos alunos está interessada nas relações, nos afetos. Mas há também um outro campo de interesse, que é o campo do próprio conhecimento. Quer admitam os alunos, quer não, sermos desafiados, recebermos o aporte do conhecimento é uma grande alegria, é uma grande realização da alma, é um anseio. Mesmo que o conhecimento da escola seja tão diminuído, tão restringido, tão limitado, mas estar no mundo do conhecimento, ter feedbacks do conhecimento, como nos dão as notas, como nos dão os professores, é algo que depois não se repete na vida. Pouco feedback a gente recebe na vida, poucos elogios, poucas avaliações, nunca tantas quanto na escola. Então, naquele momento mágico, alunos na porta da escola esperando o portão abrir, ansiando por rever os colegas, ansiando por retomar a trajetória do conhecimento, ainda que tão particularizado, tão limitado quanto no sistema educacional. E, finalmente, o portão abre. Vão todos para o pátio. Todos aqueles alunos, grandes e pequenos, vão todos para a mesma sala? Claro que não. Nós sabemos que não. Muito pelo contrário, a tendência é compor em turmas, salas de aula, em que os pequenininhos vão estar juntos, os medianos vão estar juntos, os grandes vão estar juntos. Não é? E o que acontece, o que gera essa separação? Gera rivalidades. Vocês lembram como a quarta A rivalizava com a quarta B? E a quarta com a terceira e com a quinta? Disputavam torneios e contras nos esportes. Às vezes os meninos de uma classe proibiam e reprimiam os meninos de outra que se interessavam pelas meninas. Uma forte rivalidade se realizava, se verificava entre as classes. Como nós vemos essa rivalidade agora, já maduros, depois de tanto tempo passado? Elas parecem importantes para nós? Nenhuma importância tem aquelas rivalidades, não é? Chegam a parecer ridículas. Pois o que essa vivência que todos nós tivemos no sistema educacional, na escola, o que ela tem a ver com o nosso entendimento da vida? O fato é que nós também somos estimulados a reencarnar. Antes da reencarnação, seres muito diferentes, grandes e pequenos, de todos os tipos, aguardam a reencarnação às portas da escola de almas que é a Terra. Qual a nossa expectativa antes de reencarnar? Dois grandes campos. O campo afetivo e o campo do aprendizado.
Com essas duas grandes expectativas é que nós entramos no mundo, como os alunos entram na escola. Ficam todos no mesmo lugar, todos na mesma posição? Claro que não. Vão ser agrupados de acordo com a sua necessidade, com o seu grau de maturidade, de conhecimento. O sistema educacional, o diretor da escola, mais do que ele, o secretário de educação, mais que ele, aqueles que conceberam o sistema educacional, separam os alunos de acordo com as suas necessidades, com a sua maturidade, com as suas características. Nós também vivemos muitas separações quando reencarnamos. Homens e mulheres, brancos e pretos, ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros, espíritas e evangélicos, católicos e umbandistas, as diferentes profissões. E o que nós temos feito das diferenças? Assim como os alunos da escola, nós temos transformado a diferença em rivalidades. Parece que os homens são contra as mulheres, os brancos contra os pretos, os ricos contra os pobres, e tudo se transforma em guerra dos sexos, luta de classes. Essa tem sido a nossa desgraça, porque tomados dessas preocupações, das rivalidades, não apenas as rivalidades entre salas diferentes, entre séries diferentes, mas dentro da própria classe, muitas rivalidades. Quando essas rivalidades tomam a nossa atenção, o que acontece com o aluno? Deixa de prestar atenção na aula. Deixando de prestar atenção na aula, ele deixa de aprender. Nós também, tomados pelas rivalidades de classe, de sexo, de religião, profissão, nação, nós deixamos de aprender com a vida, deixamos de expandir nossa inteligência racional e nossa inteligência emocional. Amesquinhamos a nossa vida. A nossa vida fica pequena. O nosso mundo fica limitado, restrito. Parece que o sentido da vida está em o nosso país, a nossa profissão, a nossa classe, nosso sexo, a nossa religião ser superior às outras. A vida medíocre. E assim, preocupados com as competições, com as guerras entre as diferenças, deixamos de prestar atenção na aula, no professor, deixamos de expandir nossa razão e nossa emoção. É assim que nós temos perdido tempo, vidas, oportunidades de crescimento, porque estamos retidos nas competições e guerras de ego. Não é interessante a comparação? Ajuda a gente a entender qual a razão da vida. Frequentemente nós nos vemos impactados, deprimidos, decepcionados, angustiados com o nível de ignorância das pessoas, com o nível de doença das pessoas. Mas que transformação ocorre
para nós que nos queixamos da ignorância e da doença, quando descobrimos que a vida é uma escola, que a vida é um hospital. Simplesmente não há sentido em nos queixarmos de haver muitos doentes no hospital, de haver muita ignorância na escola. Afinal, a escola concentra e trata e desafia e resolve o problema da ignorância. Principalmente o hospital trata, resolve o problema da doença. Num hospital só pode haver muitos doentes, numa escola só pode haver muitos ignorantes, porque é a função. Não há por que reclamar disso. A classe, a terra é uma escola, é um hospital. Como nos decepcionar pelos muitos doentes e ignorantes? Se nós mesmos somos doentes e ignorantes, porque estamos no hospital, estamos numa escola. Ao contrário de lamentar, de brigar com o diferente, de brigar com a ignorância, de brigar contra a doença, precisamos voltar à atitude que tínhamos diante do portão da escola, diante à beira da reencarnação. A ânsia por conhecimento, a ânsia por afeto, a vontade de expandir a inteligência racional, a vontade de expandir a inteligência emocional. Resgatando essa vontade, colocando-nos na perspectiva da finalidade da vida, a gente para de brigar com os outros, para de brigar com a vida e temos energia para aquilo que é fundamental, um carro. Que enquanto o sinal vermelho está acelerando, pode acelerar tanto que quando o sinal fica verde, não tem mais gasolina. Nós, brigando tanto com os outros, brigando tanto com os diferentes, por eles serem ignorantes, por eles serem doentes, deixamos de tratar a nossa própria doença, deixamos de enfrentar a nossa própria ignorância, porque a grande alegria da escola sempre foi e sempre será expandir a razão, expandir a emoção. Essa lucidez é fundamental, porque todas as lições e todos da escola e todos os tratamentos do hospital são oportunidades. Todas as dores das nossas vidas, os desafios, as crises, são lições, são remédios. E essa compreensão nos tira de uma posição terrível que nos tem afastado demais, que é a revolta. Revoltarmos-nos contra a ignorância e contra a doença. Não aceitarmos nossa própria ignorância e nossa própria doença, isso nos paralisa, isso nos aliena da função fundamental da vida. E é por causa dessa paralisia e dessa alienação que nós, todos nós, não apenas os que estamos assistindo aqui, os que vão assistir, mas os 8 bilhões de encarnados na Terra, somos os repetentes da escola. Por quê? Porque nos paralisamos, porque nos alienamos do objetivo central da escola. E a cura? E a solução
E o sucesso e a vitória, onde estão? Nossa vitória, nesse momento das provas finais, nesse momento dos exames diagnósticos que vão apontar se nos curamos ou não, exige de cada um de nós a retomada dos interesses fundamentais. Como um projeto qualquer, quando vai ser avaliado, ele é avaliado à luz dos seus objetivos. Quando você analisa o projeto, você pega o texto do projeto, vê os seus objetivos, as suas metas e compara os resultados com as metas que ele teve. É assim que você avalia qualquer projeto. E assim avaliamos nós as nossas vidas. E assim podemos redirecionar as nossas vidas frente aos objetivos fundamentais, iniciais, essenciais. E os objetivos fundamentais e essenciais da vida, vamos repetindo outra vez, são o aprendizado e a expansão no afeto. Para quem adquirir essa maturidade, mostram-se ridículas as diferenças, os conflitos, as guerras, as rivalidades no que nós transformamos as diferenças. Precisamos superar a infantilidade, porque essas rivalidades da terceira série contra a quarta, da quarta A contra a quarta B, dos meninos que julgam ser proprietários das suas colegas de classe e querem impedir que meninos de outras classes namorem as suas meninas. Tudo isso é pensamento infantil. Essa posse, esse apego, essa vida como se rivalizar fosse o grande sentido da vida. Não é. É o grande veneno da vida. A separatividade que nós estabelecemos em tudo e que transformamos em rivalidade, em guerra. Essa é a grande doença da alma. Essa é a grande origem de todas as violências. É por se acreditar em homens e mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, que nós estabelecemos a luta de classe, o racismo, o sexismo. E essa visão ampla que nós estamos trazendo aqui, ela nos propõe uma outra atitude. Nós somos espíritos, apenas temporariamente vestidos de brancos ou pretos, ricos ou pobres, homens e mulheres. Não há por que se apegar na roupa, se ela é apenas de uso momentâneo, no uniforme, na sala de aula. Ao longo de uma vida escolar, nós teremos passado pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta série. Ao longo de várias vidas, nós teremos sido brasileiros, argentinos, pretos, brancos, homens, mulheres, ricos, pobres. Por que rivalizar? Por que guerrear a partir das diferenças, ao invés de aceitar o convite da vida, que é nos colocarmos no lugar dos outros, servir compassivamente, servir em compaixão, ajudar com empatia, colocando-nos no lugar dos outros, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é o grande sentido. Tanto tem o homem a aprender com a mulher, tanto tem a mulher a aprender com o homem. O rico e o pobre cooperando não fazem o progresso. E assim, os nacionais, os brasileiros, tanto têm a aprender e ensinar aos japoneses, nórdicos, africanos.
ignorância, a nossa terrível ignorância, paralisante ignorância, nos tem sido o conflito. Fabulosa libertação, expansão, regeneração nos será a perspectiva espiritual. A perspectiva espiritual aumenta nossas vidas, expande o nosso mundo. O que você acha disso? Não é um maravilhoso convite que a vida faz? Mas qual tem sido a sua resposta ao convite de expansão da inteligência racional, de expansão da inteligência emocional? Amarmos-nos cada vez mais amplo e cada vez mais fundo, amarmos-nos como Jesus amou, instruirmos-nos, crescermos-nos nas diversas ciências, na compreensão do universo e de nós mesmos. O convite é lindo, é generoso. O que nós temos feito com o convite da vida? Temos cuspido os remédios, temos brigado com as lições. Claro que assim só poderemos repetir, permanecermos na mesma série, recairmos nas mesmas doenças, reiniciarmos os mesmos tratamentos. Mas ainda é tempo. Precisamos agora ter clareza do que se trata a vida, expandindo a nossa compreensão, expandindo o nosso mundo e nossa vida. Nós podemos parar de revoltar, de brigar, de ter pena da gente mesmo, aceitar as doenças e nos curar, aprender, aceitar as lições e aprender. Porque se a ignorância nos destina à repetição, a boa vontade com o aprendizado, com a cura, nos expande naqueles dois eixos fundamentais da vida, que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, diz que são as duas asas através das quais chegaremos no reino dos céus. De que serve um pássaro com uma asa só? Precisamos das duas. A fé raciocinada é o que nos ajuda nessa expansão. Não é uma instituição humana, não é o espiritismo, mas é confiar em Deus e confiar na ciência. Expandirmos-nos em todos os sentidos da alma. Ainda é tempo de acordar. Ainda é tempo de parar de brigar com a escola. Ainda é tempo de nos dedicarmos à lição e aproveitarmos a turma de recuperação que constitui esses 8 bilhões que estão encarnados no último momento da transição da Terra. Nós somos a turma de recuperação e com essa nova atitude nós podemos efetivamente nos recuperar, nos regenerar e passar de ano, não mais recaindo na doença, não mais repetindo as lições. As opções estão dadas. A compreensão nos é proposta hoje, como em vários outros momentos. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender, aceitar e nos transformar. O que você acha disso? Muito bem. Essa compreensão é o nosso convite de hoje. É o nosso entendimento de hoje. Você aceita? Você está disposto? Trilhemos juntos o caminho. Tem o ditado africano que fala que se você quer chegar rápido, vá sozinho.
Mas se você quer chegar bem, vá acompanhado. Fico muito feliz de fazer esse trajeto na sua companhia. Muito obrigado. Muito bem, nessa primeira meia hora, fizemos a nossa explanação, como todos os domingos, e agora faremos um transbordamento disso que nos repletamos até agora. Essa compreensão maior, essa não apenas tolerância com o diferente, essa não apenas superação da rivalidade e da guerra, mas nos preenchamos com essa amorosidade, com essa vontade de cooperar, com essa vontade de nos integrarmos em nós, entre nós e com Deus. Falemos com ucranianos e russos, falemos com taiwaneses e chineses, falemos com orientais e ocidentais, transbordemos em nossas ignorâncias e violências, agora transformadas em compreensão, em pacificação, em aceitação e em estímulo para a transformação. Que chegue essa compreensão, esse sentimento, essa vontade de cooperar, esse estímulo à fraternidade a todos os cantos da terra, a todos os que hoje se integram às guerras, que se entregam aos atoleiros da violência, às rivalidades, às separatividades. Que todos nós na terra, emanados nessa corrente de compreensão, de expansão da vida, do mundo, do universo, da compreensão e do afeto, alcancemos a paz, caminho maravilhoso para o amor. Imaginemos toda a terra pacificada, todos os corações pacificados para além das nações, das profissões, das classes, das raças e das religiões. Todos os corações pacificados, acolhendo os corações diferentes, aprendendo com os corações diferentes, servindo os corações diferentes, nos completando com as diferenças do mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito legal, muito bom estarmos com essa nitidez, propormos-nos a essa nitidez, a essa lucidez, a essa coragem de enfrentar o que precisa tanto ser enfrentado. Maria José, Andréa Santos, Sayonara Angélica, Andréa Salvatore, Inês Panucci, Débora Grace, Sônia Lopes, Márcia Beltrame, Leda Maria, Seara de José, meu amigo José, parceiro, Nilceia, que possamos todos aproveitar esse momento. Sayonara expressando a sua gratidão e a Márcia falando: na escola promovem a rivalidade no esporte. Eu acho isso um crime. O mundo todo, não é, Márcia? É uma escola que estimula a rivalidade. A luta de classes, a luta entre as raças, a luta entre os sexos. E
na perspectiva espiritual, essa rivalidade torna-se ridícula, insignificante. Nós somos espíritos, apenas temporariamente vestidos com as roupas que nos fazem diferentes. Nós somos deuses. Deus é amor, nós somos amor. E jamais alcançaremos a felicidade de sermos o que somos, de nos realizarmos em nossos potenciais. Jamais. Enquanto nos apegarmos na aparência que separa, esquecendo a profundidade que nos une. Porque no fundo, não somos nada disso que parecemos ser e que nos separa. No fundo, somos o Deus e o amor que nos une, que nos unirá, nos confraternizará no amor profundo, integral e generoso. Muito obrigado, muito bom trilharmos esse caminho. Compartilhem se entender que essa live possa servir para outras pessoas. E excelente final de domingo para vocês todos. Até a próxima!